Olá, Libra. Esta é a sua leitura para o mês de agosto com as principais energias e previsões para o seu signo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, de deixar o seu like e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um conteúdo novo. Lembrando que esta é uma leitura geral, então fique com aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, deixa de lado, que com certeza vai servir para uma outra pessoa. Você também pode inverter os papéis nas leituras, dependendo da sua situação, e tenha sempre discernimento, porque esta leitura serve como uma orientação e traz tendências e possibilidades para o seu mês. Então vamos começar. Bom, Libra, agosto é um mês que marca uma grande ascensão na sua vida. As cartas mostram você chegando ao topo de uma montanha. É uma imagem muito bonita e muito simbólica. E sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É exatamente essa energia que aparece para você. Depois de muito esforço, muita persistência e muitos desafios, você finalmente começa a conquistar um lugar de destaque. Vejo você brilhando, se destacando, conquistando o seu lugar ao sol, e essa conquista não veio por acaso. Ela foi construída passo a passo. Também não foi um caminho fácil. Existe muita concorrência nessa trajetória, muita gente tentando chegar ao mesmo lugar, mas de alguma forma você se diferencia e você tem algo que muitos não têm. Essa energia pode aparecer no trabalho, em uma seleção, em um concurso, em um processo seletivo ou em qualquer situação em que exista uma disputa por uma oportunidade. E se esse for o seu caso, as cartas mostram que você pode conquistar uma posição muito boa. Você aparece entre os melhores, entre aqueles que realmente conseguiram se destacar. Também pode representar uma ascensão profissional, financeira ou emocional. É como se você estivesse subindo um degrau muito importante da sua vida, tendo acesso a mais conforto, mais estabilidade, mais reconhecimento. Ao mesmo tempo, as cartas também deixam um recado importante. Talvez você já tenha acesso a coisas que antes pareciam impossíveis, mas ainda não esteja aproveitando tudo aquilo que conquistou. Às vezes, você chegou a um lugar privilegiado e continua vivendo como se ainda estivesse preso à escassez. Então, agosto também convida você a usufruir daquilo que já faz parte da sua realidade. Para alguns librianos, essa energia também pode aparecer de forma muito literal. As cartas mostram viagens para lugares paradisíacos, como montanhas, praias, paisagens naturais, mergulhos, trilhas, lugares que despertam encantamento, lugares em que a beleza da natureza toca profundamente o coração. Se esse tipo de oportunidade surgir, pode ser uma experiência muito marcante para você. Claro que tudo deve ser feito com responsabilidade. Se você for realizar alguma atividade de aventura, procure lugares preparados, profissionais especializados e respeite sempre os seus limites. Mas essa imagem também traz um ensinamento muito bonito. Ninguém sobe uma montanha sem preparo. Você não acorda de manhã e simplesmente decide enfrentar uma trilha difícil. Existe treinamento, existe preparo físico, existe planejamento e a vida funciona da mesma maneira. Os grandes desafios exigem preparação, os lugares mais altos exigem amadurecimento. Por isso, as cartas lembram que aquilo que você deseja conquistar realmente não é simples. Esse lugar privilegiado exige dedicação, exige esforço e exige constância. Muita gente desiste no começo do caminho. Outras pessoas chegam muito perto da conquista, mas acabam ficando pelo caminho. Você sabe disso? E talvez seja justamente essa consciência que faça você valorizar ainda mais
aquilo que está conquistando. Mas existe um detalhe que me chamou muito a atenção nesta leitura. O seu diferencial não parece ser apenas competência, não parece ser apenas esforço. Existe uma pureza muito bonita dentro de você, existe uma intenção verdadeira. É claro que você tem ambição, é claro que você quer crescer, quer conquistar, quer realizar sonhos, mas existe uma parte sua que continua enxergando beleza nas pequenas coisas. É como aquela pessoa que sobe uma montanha não apenas para dizer que chegou ao topo, mas para contemplar a vista, para olhar o céu, para observar as nuvens, para se emocionar com a paisagem. Enquanto algumas pessoas desejam o topo apenas pelo status, você deseja viver a experiência. Você quer sentir, quer contemplar, quer apreciar tudo aquilo que essa conquista representa. E talvez seja justamente essa pureza que faz tanta diferença. Então, não permita que a competição endureça o seu coração. Não permita que a ambição faça você esquecer por que começou essa caminhada. Continue levando essa criança interior junto com você, porque é ela quem vai conseguir apreciar a vista quando você chegar ao topo. O adulto pode olhar para essa conquista e pensar: é só mais uma vitória. Mas a criança interior vai olhar e dizer: olha onde a gente conseguiu chegar. E isso muda completamente a sua experiência. Também sinto que essa leitura conversa muito com pessoas que vieram de uma realidade de escassez, pessoas que precisaram abrir mão de muita coisa, que viveram limitações, que passaram por dificuldades. Por isso, quando finalmente conquistam mais conforto, às vezes nem conseguem aproveitar, como se ainda estivessem presas à mentalidade de falta. As cartas deixam um conselho muito importante: não romantize mais a escassez. Se você hoje tem acesso a algo melhor, permita-se viver isso. Permita-se usufruir daquilo que conquistou. E se puder, estenda a mão para quem ainda está começando a subir essa montanha, porque outra energia muito bonita aparece para você, a energia do testemunho, da inspiração, da pessoa que incentiva outras pessoas a continuarem caminhando. Você pode fazer isso através da sua profissão, da comunicação, da escrita, da sua presença, da sua comunidade, da sua espiritualidade ou simplesmente contando a sua história. Em muitas tradições religiosas, existe o costume de dar o testemunho das próprias conquistas, e isso fortalece quem ainda está enfrentando os primeiros desafios. É exatamente essa energia que aparece para você, porque essa montanha é muito simbólica. Para alguns, ela representa um grande cargo, para outros, representa uma vida mais confortável. E também existe uma parcela de librianos que representa algo aparentemente simples, como finalmente poder proporcionar para si mesmo coisas que nunca teve acesso. E independentemente do que essa montanha representa para você, as cartas mostram que a sua caminhada pode servir de inspiração para muita gente. Então não tenha medo de compartilhar a sua história, porque às vezes ver alguém que saiu do mesmo lugar que nós e conseguiu chegar ao topo é exatamente o incentivo que faltava para continuarmos subindo. E agora vamos para as previsões do seu signo. Eu vou tirar 3 principais acontecimentos para o mês de agosto, mas antes de começar, eu quero lembrar que essas previsões não seguem uma ordem cronológica, elas estão apenas na ordem em que foram saindo na leitura. Também vale lembrar que são tendências e possibilidades. Alguns librianos podem viver os 3 acontecimentos, outros apenas 2, um ou nenhum deles. As cartas mostram caminhos que estão abertos para o seu signo neste período, mas elas não representam uma sentença.
Então tenha sempre discernimento ao ouvir as previsões. Bom, agora vamos ao primeiro principal acontecimento do mês. Bom, Libra, esse primeiro acontecimento traz uma energia muito bonita de novidade. É uma novidade que conversa bastante com a leitura geral e que está muito ligada à família, ao lar e ao conforto. Para alguns librianos, isso pode representar uma casa nova, uma mudança de residência ou até mesmo a oportunidade de viver em um lugar que ofereça mais qualidade de vida. Também pode falar sobre novidades envolvendo filhos ou crianças. Mas, acima de tudo, essa energia conversa muito com a sua criança interior. Lembra que na leitura geral falamos sobre você finalmente ter acesso a coisas que antes pareciam distantes? Essa previsão reforça exatamente isso. Você começa a proporcionar para si mesmo uma vida mais confortável, mais bonita, mais acolhedora. E para quem tem filhos, também pode representar a alegria de oferecer a eles oportunidades que talvez você mesmo não tenha tido na infância. Outro ponto importante é que essa novidade também pode marcar uma etapa muito especial da sua vida pessoal. É como se agosto inaugurasse um novo ciclo, uma conquista, um marco, o começo de uma fase diferente. As cartas também mostram presentes. Você recebendo presentes, carinho ou demonstrações de afeto. E isso conversa até mesmo com o período em que você está entrando. O seu aniversário está se aproximando, o seu novo ano pessoal também, então você já começa a se conectar com essa energia de receber. Receber amor, receber reconhecimento, receber atenção, receber aquilo que faz você se sentir valorizado. Também vejo você cuidando mais de si mesmo, querendo deixar a casa mais bonita, querendo se cuidar mais, investindo mais no seu bem-estar. Essa energia de conforto não fala apenas de dinheiro, ela fala da qualidade da experiência que você está vivendo, de permitir que a sua vida seja mais agradável, mais bonita, mais leve. Talvez exista até uma comemoração envolvida, uma conquista que desperta em você a vontade de celebrar, de viver bons momentos, de aproveitar aquilo que foi construído com tanto esforço e mais uma vez aparece uma imagem muito bonita, você olhando alguma paisagem com encantamento, como uma criança que vê algo pela primeira vez. Pode ser uma viagem para um lugar que você sempre sonhou conhecer, pode ser uma vista que você sempre quis contemplar, ou pode ser um lugar onde você sempre imaginou morar. As cartas perguntam: será que não chegou a hora de viver essa experiência? Será que não chegou o momento de realizar aquele desejo que parecia tão distante? Porque toda a sua leitura fala sobre acesso, sobre chegar a um lugar privilegiado. E esse privilégio não precisa ser visto apenas como status, ele pode ser simplesmente a oportunidade de viver uma vida que faz mais sentido para você, uma vida mais bonita, mais confortável, mais próxima daquilo que você sempre desejou. Também vejo muitos librianos fazendo planos voltados para a família, para o lar e para a construção de um ambiente mais acolhedor. É como se você quisesse viver cercado de mais beleza, mais harmonia, mais conforto, e isso combina muito com a energia de Libra. Então, se essa oportunidade aparecer, aproveite. Aproveite a vista, aproveite o momento, aproveite o lugar que você conquistou. E se ainda estiver caminhando em direção a ele, continue, porque essa leitura mostra que existe um lugar muito bonito esperando por você. E agora vamos para o segundo principal acontecimento. Bom, Libra, essa previsão fala principalmente das estruturas da sua vida, daquilo que já está consolidado, daquilo que você vem construindo há muito tempo. As cartas mostram uma energia muito forte ligada à família, às raízes, aos negócios familiares e também
a trabalhos ou projetos que já fazem parte da sua caminhada há bastante tempo. Existe uma sensação de continuidade, é como se aquilo que foi plantado lá atrás continuasse crescendo e dando frutos. Também aparece uma energia muito bonita de expansão da família, não necessariamente através de uma gravidez, porque essa simbologia não ficou tão forte na sua leitura, mas através do desenvolvimento da própria família, com filhos crescendo, sobrinhos, irmãos formando suas famílias, novos integrantes chegando, a árvore da sua família continua se expandindo. E isso faz você refletir sobre o tempo, sobre as gerações, sobre aquilo que veio antes de você e aquilo que ainda virá depois. As cartas mostram que os seus descendentes continuam crescendo, mas também lembram dos seus antecessores, daqueles que construíram a base para que você chegasse até aqui. É como se agosto despertasse uma consciência maior sobre o legado, sobre aquilo que você recebeu e sobre aquilo que um dia também deixará. Essa reflexão pode trazer um certo peso em alguns momentos, porque faz você perceber que o tempo continua passando e tudo está em constante desenvolvimento, mas esse não é um peso negativo, é um convite para olhar com mais carinho para suas estruturas, para aquilo que sustenta a sua vida. Se existe um negócio familiar, por exemplo, as cartas mostram que vale a pena continuar cuidando dele, porque existe potencial de crescimento, existe potencial de continuidade. Se ainda é um sonho construir algo nesse sentido, também é um ótimo momento para começar a pensar nisso. As cartas mostram uma energia muito favorável para construir algo que permaneça, algo que possa beneficiar não apenas você, mas também as próximas gerações. Por isso também aparece uma preocupação maior com o futuro. Você pode começar a pensar mais em reservas financeiras, em patrimônio, em organização, em tudo aquilo que oferece segurança para quem depende de você, e isso não significa apenas dinheiro, também significa deixar uma boa base, uma boa estrutura, um bom exemplo, porque existe uma consciência muito forte de que a vida continua e de que aquilo que fazemos hoje influencia diretamente o futuro da nossa família. Ao mesmo tempo, as cartas fazem um equilíbrio muito bonito. Elas dizem, sim, pense no futuro, mas não viva apenas para o futuro. Lembra que na leitura geral apareceu uma energia muito forte de conforto? Ela volta aqui. Você trabalhou muito, você se dedicou muito, você enfrentou muitas limitações, talvez venha de uma família que passou por escassez, por privações ou por muitas dificuldades, e justamente por isso você aprendeu a viver sempre pensando no amanhã. Só que agora as cartas perguntam: será que você também não merece viver um pouco desse conforto no presente? Será que não chegou o momento de aproveitar mais aquilo que conquistou? Porque cuidar do futuro também passa por cuidar do agora, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do seu corpo, da sua qualidade de vida. Essas também são formas de construir um futuro melhor. As cartas chamam a atenção para as suas raízes, e raiz também é saúde, é estrutura, é aquilo que sustenta toda a árvore. Se existem questões hereditárias na sua família, problemas de saúde que se repetem de geração em geração, ou histórias que servem como alerta, talvez seja um bom momento para olhar para isso com mais atenção. Faça exames, cuide do seu corpo, invista em hábitos melhores, porque esse cuidado também faz parte do legado que você está construindo. No fim das contas, essa previsão fala sobre continuidade, sobre crescimento, sobre cuidar daquilo que já foi plantado e entender que uma vida bem estruturada não é construída apenas pensando no futuro ou apenas vivendo o presente. Ela nasce justamente do equilíbrio
entre essas duas coisas. Então, construa o amanhã, mas permita-se viver um presente mais confortável, mais saudável e mais bonito também. E agora vamos para o terceiro e último acontecimento. Bom, Libra, essa previsão conversa diretamente com a energia da leitura geral. As cartas mostram que existe uma área da sua vida que está fluindo muito bem. Você está caminhando para uma conquista muito importante. Não significa necessariamente que ela aconteça agora em agosto, mas agosto marca um período em que esse caminho se fortalece e fica cada vez mais evidente. É uma conquista grande, uma conquista que muda o lugar que você ocupa no mundo, e quando ela acontecer, você também vai assumir um papel muito diferente na vida de outras pessoas. Lembra que na leitura geral falamos que você poderia se tornar uma voz de incentivo? Essa energia volta com muita força. Quando você conquistar esse lugar, você se tornará um símbolo para muita gente. Pense, por exemplo, em uma pessoa que veio de uma família onde ninguém teve oportunidade de estudar, onde todos precisaram trabalhar muito cedo, onde poucos tiveram acesso a uma faculdade, a uma especialização ou a uma profissão que exigisse mais estudos. Se você é a primeira pessoa da sua família a conquistar isso, você se torna um gigante dentro da sua história. Você abre um caminho, você mostra para quem vem depois que aquilo também é possível e isso tem um valor enorme. Essa energia pode aparecer em muitas áreas diferentes. Pode ser através dos estudos, da profissão, da espiritualidade, da saúde, da sua história de vida, ou até mesmo por você representar um grupo que durante muito tempo precisou enfrentar mais dificuldades para conquistar espaço, como pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, ou qualquer outra realidade em que muitas vezes o caminho seja mais difícil. Quando você conquista esse espaço, você deixa de representar apenas a si mesmo, você se transforma em referência, você inspira outras pessoas a acreditarem que elas também podem chegar lá. Talvez hoje você ainda olhe para si e pense: mas eu sou tão pequeno. Mas as cartas dizem exatamente o contrário. Você ainda não consegue enxergar o tamanho daquilo que está construindo, porque quando essa conquista acontecer, você vai perceber que ela representa muito mais do que imaginava. Ela representa superação, representa coragem, representa vencer limitações que pareciam impossíveis. E isso faz de você um testemunho vivo. Também podem existir casos muito específicos nesta leitura. As cartas falam de pessoas que passaram ou passarão por situações extremamente delicadas de saúde, pessoas que dependem de um verdadeiro milagre. Em alguns casos, até mesmo um transplante aparece simbolicamente nesta leitura. Inclusive, me veio muito forte a imagem de um transplante de coração. Pode representar você ou alguém muito próximo. Se essa mensagem encontrar alguém vivendo uma situação como essa, eu quero deixar um incentivo muito especial. Continue acreditando, continue fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance, continue confiando na equipe médica, continue sustentando a esperança, porque as cartas mostram uma energia muito forte de proteção espiritual. E quando falamos de situações como essa, não estamos dizendo que existe uma garantia ou uma sentença. Estamos falando de uma energia que convida você a não desistir, a continuar acreditando que o improvável também pode acontecer, porque muitas pessoas vivem verdadeiros milagres, e quando isso acontece, elas também se tornam testemunhos vivos para outras pessoas. Por isso, essa previsão vai muito além de uma conquista pessoal. Ela fala do impacto que a sua história pode causar na vida de quem observa você. Às vezes, aquilo que para outra pessoa parece apenas uma conquista, para você representa vencer uma realidade inteira,
representa romper um ciclo, representa chegar a um lugar onde ninguém imaginava que fosse possível, e isso tem um peso muito grande. Então continue subindo essa montanha, continue acreditando no caminho que você está construindo, porque as cartas mostram que essa conquista não transforma apenas a sua vida, ela também abre caminho para que muitas outras pessoas encontrem coragem para subir junto com você. Bom, Libra, e agora vamos para a sua mensagem final para o mês de agosto. E quando eu perguntei às cartas quem vinha trazer essa mensagem para você, veio a energia do navio. O navio representa as grandes jornadas da vida, representa travessias, mudanças profundas, grandes distâncias percorridas e marcos importantes da nossa história. E isso conversa muito com a sua leitura. Agosto marca uma fase muito importante para você, para alguns, uma fase de grandes conquistas, para outros, um período desafiador, mas que muda completamente a forma como você enxerga a vida. É interessante porque, durante toda a sua leitura, apareceu muito a imagem do horizonte, da montanha, da paisagem, você chegando ao topo e contemplando uma vista que antes parecia impossível. Talvez esse navio também represente justamente isso, a paisagem que você contempla, o lugar para onde a sua vida está navegando, ou até aquelas belezas que você consegue enxergar, mas que nem sempre consegue tocar, como se a própria beleza da vida viesse conversar com você. E essa beleza quer revelar uma informação oculta, uma informação privilegiada, porque existem mensagens que só pessoas muito sensíveis conseguem perceber. Quem contempla uma paisagem de verdade, quem aprecia uma obra de arte, quem se emociona diante da natureza, quem consegue enxergar beleza nas pequenas coisas, também consegue acessar mensagens que outras pessoas deixam passar. E isso conversa muito com Libra. Libra é o signo da beleza, é um signo muito conectado com Afrodite, que é a nossa musa aqui do canal. Então, talvez essa mensagem venha justamente da beleza da vida. Então, vamos à sua mensagem. Libra, eu sou uma paisagem, eu sou uma beleza de difícil acesso. Quem consegue me ver, eu também consigo ver. E o simples fato de você conseguir me enxergar já faz você se destacar diante de mim. Você pode se achar comum, pode acreditar que é apenas mais uma pessoa perdida na multidão, mas você se destaca, mesmo que ainda não consiga perceber isso. Você será uma voz importante, você dará o seu testemunho, o milagre que você viveu ou que ainda viverá não será apenas para você. A sua luta não foi em vão, você venceu. Você é um vencedor. Muitos apenas sobrevivem. Muitos vivem uma vida morna. Muitos fazem das pequenas dificuldades grandes tragédias, mas só os fortes olham a morte nos olhos. Só os fortes conseguem atravessar esse limite. E só quem atravessa esse limite aprende o verdadeiro valor da vida. Só quem esteve perto da morte compreende o peso das coisas simples, compreende o valor de um amanhecer, de um abraço, de um simples nascer do sol, porque dependendo daquilo que você viveu, acordar mais um dia já é um milagre. Aquilo que parecia uma tragédia foi também um chamado, foi um despertar, foi uma segunda chance, como se você tivesse recebido duas vidas dentro da mesma vida. Para alguns, até o próprio nascimento já foi uma vitória. Você venceu antes mesmo de começar. Enquanto muitos estão presos, mendigando afeto, reconhecimento ou validação, enquanto muitos vivem uma vida limitada, acomodada ou estagnada, os fortes buscam o seu lugar ao sol. Os fortes precisam de milagres. Os fortes nem sempre sabem se verão o próximo amanhecer, mas agora você também foi escolhido. Você também recebeu um lugar de poder.
A força da criação lhe concedeu mais uma oportunidade. Talvez você tenha perdido tudo, talvez tenha visto a sua vida desmoronar, mas você é uma fênix. As cinzas não reduzem quem você é. Você já olhou a morte nos olhos. Agora siga adiante. Busque novamente o seu fogo interno, porque você foi chamado de volta para a vida. Talvez os médicos tenham dito que não havia mais esperança. Talvez você tenha até sofrido um acidente. Talvez alguém muito próximo tenha passado por isso. Mas o sopro de vida que chegou até você era maior do que qualquer diagnóstico. Você carrega uma força de vida que poucas pessoas conhecem. Você é muito forte. Agora respeite também o tempo do seu corpo. Quem passou por grandes batalhas precisa de recuperação, precisa de tratamento, precisa de repouso, precisa reconstruir o próprio corpo, mas a sua alma nunca enfraqueceu, ela permaneceu viva, ela permaneceu desperta. E nesse despertar, você recebeu um dom, você recebeu o fogo da vida de uma maneira diferente. Você viu coisas que poucas pessoas viram, você compreendeu coisas que poucas pessoas compreendem. Agora, compartilhe isso com sabedoria, independentemente das limitações que ficaram no seu corpo, independentemente das marcas que você carrega, você ainda pode transmitir aquilo que aprendeu. Você escolheu a vida e esse fogo precisa continuar vivo. Muitas pessoas ao seu redor precisam dessa chama. Ajude essas pessoas. Muitas não vão querer ouvir. Muitas ainda estarão perdidas, mas continue. Assim como você foi ajudado, agora você também pode ajudar. O fogo que chegou até você não veio apenas para iluminar a sua vida, ele veio para iluminar o caminho de outras pessoas. E não se preocupe com quem não entender. Quem realmente precisar dessa luz vai encontrá-la através de você. Bom, Libra, essa foi a sua mensagem. Eu achei essa mensagem muito intensa. Ela falou muito sobre o fogo, sobre a vida, sobre renascimento, sobre uma segunda chance. E eu senti que ela conversa de forma muito específica com algumas pessoas. Para alguns librianos, ela fala diretamente com quem passou por uma experiência de quase morte, pessoas que sofreram um acidente muito grave, que enfrentaram uma doença séria, que passaram por uma cirurgia de alto risco ou viveram algum momento em que realmente olharam a morte de perto. Hoje em dia, a gente ouve muitos relatos de EQM, de experiência de quase morte. Muitas pessoas passaram por isso durante a pandemia, por exemplo. Então, essa mensagem conversa muito com essas pessoas, mas a morte aqui também não precisa ser apenas física. Ela pode simbolizar a fome, a pobreza, a violência, a escassez, uma vida inteira de sobrevivência, situações extremamente difíceis que fizeram você sentir que precisava lutar apenas para continuar vivo. Então, essa mensagem também fala com quem atravessou esses extremos. A gente nem imagina quantas pessoas carregam histórias assim, quantas pessoas viveram situações muito pesadas e continuam aqui, seguindo a vida. E eu sinto que essa mensagem veio principalmente para essas pessoas. Ela diz que vocês receberam uma segunda chance e que esse fogo da vida que foi entregue a vocês não veio apenas para o benefício próprio. Ele precisa continuar sendo compartilhado com palavras, com exemplo, com acolhimento, com incentivo, porque existem muitas pessoas que ainda estão vivendo batalhas muito parecidas. Também apareceu uma energia muito forte de trabalhos voluntários. Então, se isso fizer sentido para você, talvez seja o momento de participar de algum projeto social, ajudar uma ONG, apoiar pessoas que estejam passando por situações difíceis, porque você carrega uma força de vida muito grande. Você é, de certa forma, um testemunho vivo, e isso pode transformar outras pessoas. Na leitura também apareceu muito a palavra milagre, então, para quem realmente passou por algo extremo,
A mensagem diz exatamente isso: você é um milagre. E talvez existam outros librianos que neste momento estejam justamente precisando de um milagre. Por isso, se você viveu uma história parecida, talvez compartilhar um pouco da sua experiência também possa fortalecer alguém que hoje está perdendo a esperança. Outra coisa que ficou muito forte para mim foi essa simbologia do fogo. Então, eu quero deixar uma sugestão para você. Pesquise sobre o mito do fogo, sobre o momento em que o ser humano descobriu o fogo. Existem muitas mitologias que contam essa história de formas diferentes. Na mitologia grega, por exemplo, existe a história do Prometeu, que entregou o fogo aos seres humanos. Em outras tradições também existem histórias parecidas. O fogo simboliza consciência, conhecimento, transformação, vida. E foi exatamente isso que apareceu para você. É como se esse despertar tivesse despertado uma nova consciência dentro de você, como se você tivesse recebido uma luz que agora precisa iluminar outras pessoas. Não porque você seja melhor que ninguém. A mensagem não fala isso em nenhum momento. Ela fala que você foi escolhido para cumprir um papel importante. Você se destaca, você tem uma voz, você tem uma história e essa história pode fortalecer muitas outras pessoas. Às vezes você mesmo se sente pequeno, insignificante, mas dentro da sua família, da sua comunidade, da sua religião, do seu trabalho, você é muito mais importante do que imagina e talvez nem percebe o impacto que causa na vida das pessoas. Essa mensagem também fala muito sobre responsabilidade, porque quem recebe uma segunda oportunidade naturalmente passa a olhar a vida de outro jeito, passa a valorizar coisas simples, passa a enxergar beleza onde antes não enxergava, passa a entender que cada amanhecer tem valor, que cada dia vivido já é uma conquista, e isso muda completamente a forma de existir. Por isso, ela também fala para você olhar com carinho para aquelas pessoas que vivem uma vida mais comum, mais confortável. Muitas vezes elas sofrem por coisas que para você parecem pequenas, mas elas simplesmente não viveram aquilo que você viveu. Elas não conhecem essa realidade. Então não é uma questão de comparar sofrimentos, é uma questão de usar a sua experiência para acolher, orientar e fortalecer. Você é uma voz de resistência e isso é muito precioso. Por isso eu termino essa leitura muito impactada, impactada com a força que apareceu para a Libra, com a resistência, com a capacidade de renascer, porque, sinceramente, olhando apenas pelas cartas, eu não consigo imaginar tudo que alguns de vocês enfrentaram. Só você sabe o caminho que percorreu para estar vivo hoje, e talvez essa seja justamente a maior mensagem da leitura. Você não atravessou tudo isso por acaso, a sua história tem propósito, a sua voz tem propósito e a sua vida continua porque ainda existe muita coisa bonita para ser construída e compartilhada. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Se ela conversou com você e se você sentir vontade, compartilhe um pouco da sua história aqui nos comentários. O seu testemunho pode ser exatamente a palavra que outra pessoa precisava ler hoje. Então, muito obrigada pela sua companhia e eu te encontro nas próximas leituras. Até mais. Tchau, tchau.